Olá, pessoal! Está preocupado com a sua redação do Enem? Está preocupado com a parte de gramática? Não sabe nada sobre verbos? Não se preocupem! Assistam essa aula para que vocês tenham uma noção de como são as aulas do Aprenda Certo. Olá, pessoal! Nesta aula veremos dois gêneros narrativos, que é a novela e o romance, e a diferença entre eles. Lembrando que narração é tudo que conta uma história. Dentro da narração, você tem uma estrutura que ela é fixa também. Quer dizer, ela tem que estar dentro da narração. Só que você tem o conflito, o clímax e o desfecho, sempre dentro de uma narração. Dentro da novela e dentro do romance, você também tem essa estrutura. Você vai ter uma situação inicial, depois um conflito, um clímax e um desfecho. Então, qual é a diferença entre uma novela e um romance? Primeiramente, gente, falando sobre o romance, a palavra romance, ela não tem nada a ver com romântico. Ela tem a ver, olha só, do latim romanice, românica. Então, quando as pessoas associam romance com romântico, essa associação não está correta, porque romance quer dizer, se refere à estrutura do texto e não a ser romântico ou não. Através do romance provençal romance. Pode referir-se a uma composição poética, popular, histórica ou lírica, transmitida pela tradição oral. Mas, o que é mais importante para a gente? Como forma literária moderna. Então, nós vamos ver o romance como forma literária moderna. O termo designa uma composição em prosa. O que é isso? Uma composição em prosa, gente, quando você tem parágrafos e pontos finais. O contrário de prosa é verso. Então, o romance é uma composição em prosa. Aqui nós temos o Dom Quixote de La Mancha. Eu citei ele para vocês, mas vocês têm inúmeros romances. O Dom Quixote de La Mancha veio do romance de cavalaria. E é uma história longa que conta várias aventuras desse personagem. Sendo assim, o romance ele vai ter poucos personagens principais, mas ele às vezes tem vários personagens secundários. Mas é importante, ele tem poucos personagens principais, embora ele possa ter vários personagens secundários. Além disso, pessoal, o romance ele também não vai ter muitos clímax. Ele tem menos clímax, por exemplo, do que a novela. Lembrem-se que o clímax é o ponto alto da narração. O romance moderno, herdeiro da epopeia não tem mais acento. O romance moderno é tipicamente um gênero narrativo porque ele conta uma história, assim como a novela e o conto. E aí, nós temos o seguinte, qual que é a diferença então entre o romance e a novela? Enquanto o romance tem apenas um núcleo, a história vai se desenvolver em cima de alguns personagens principais. Na novela, você tem vários personagens importantes. Então, o romance, pessoal, ele tem apenas alguns personagens importantes. Você pode ter muitos personagens secundários, mas como o próprio nome diz, são personagens secundários. Na novela não, você tem vários núcleos, você pode ter vários conflitos, você pode ter vários clímax e você tem muito mais personagem. Então, essa é a diferença mais marcante entre uma novela e um romance. Como eu disse, o Dom Quixote de La Mancha é um romance, enquanto, por exemplo, Capitães da Areia seria uma novela. Por que Capitães da Areia, do Jorge Amado, é uma novela? Porque você tem vários núcleos, você não tem só o Pedro Bala como um personagem importante. Você tem a Dora, você tem o Sem Perna, assim como os outros personagens, eles têm peso na narração. Não é como o Dom Quixote de La Mancha, que você só lembra do Dom Quixote e do Sancho Panza. Você não lembra dos outros personagens, porque eles são secundários. Então, pessoal, a novela tem vários conflitos, tem vários núcleos principais. O romance tem apenas poucos personagens principais. E aí eu coloquei para vocês aqui a diferença entre os dois. Depois vocês podem consultar o material de apoio para ler todos os slides. Eu textualizei, eu coloquei em texto a diferença. A diferença entre o romance e a novela não é clara, mas costuma-se definir no romance a um paralelo de várias ações, enquanto na novela há uma concatenação de ações individualizadas.
Cada personagem, como eu disse, ele tem mais peso dentro da novela do que dentro do romance. No romance tem um núcleo só, então se concentra naquele núcleo o clímax. Na novela já não, é mais individualizado, os personagens têm mais peso na novela. No romance, uma personagem pode surgir a meio da história e desaparecer depois de cumprir sua função. Ela surge e desaparece. Outra distinção importante é que no romance o final é enfraquecido de uma combinação e ligação de elementos heterogêneos, não o clímax. Agora, há de notar que o romance tornou-se gênero preferencial a partir do romantismo, por isso que as pessoas associam romance a romântico, porque o romantismo tinha, sim, um certo romantismo, certo amor aí presente nos textos. Então, ele ganhou peso realmente no romantismo, por isso ficando o romance associado a romantismo. Entretanto, o realismo teria no romance sua base fundamental, pois apenas este permitia a minúcia descritiva, que exporia os problemas sociais. O romance, pessoal, como ele trata de poucos personagens, ele vai desenvolver o conflito, desenvolver o clímax, ele vai apontar também uma crítica à sociedade, vai ter sim toda uma análise social dentro do romance. Então, romance é um tipo de texto, é o jeitão do texto. É um texto em prosa, é um texto grande, é um texto que realmente tem poucos personagens, o clímax concentra nesse personagem. Já a novela tem ações, como eu disse ali, individualizadas. Os personagens têm um peso, você tem vários núcleos, você tem vários conflitos. Espero que tenha ficado clara a distinção entre romance e novela e vejam a próxima aula que é sobre conto. Um beijinho e até mais! Pois então, espero que tenham gostado da aula e no canal enem.aprendacerto.com.br você tem muito mais, tanto a parte de gramática quanto a parte de redação e também das outras matérias. Fiquem ligados, assinem nosso canal.